Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Iná Sodom. E a minha esposa chama-se a Irmã Lourdinha, ela está aqui ao meu lado, como eu sempre falo, orando pela nossa vida e orando pela família de vocês, pelos seus projetos, que Deus venha concretizar. E orando também para que Deus venha também te dar entendimento sobre a palavra de Deus. Tá bom? Que você venha compartilhar a obra do Senhor, a mensagem, para que as pessoas venham receber a palavra de Deus e ela venha tomar uma atitude que seja uma atitude de bênção, uma atitude de avivamento, uma atitude dos caminhos do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. À meia-noite nós também temos nesse trabalho orando e lendo a palavra do Senhor. E no YouTube, você vai lá no YouTube e você digita o poder da palavra com Iná Sodom. No YouTube ele entra bem mais primeiro a mensagem do Senhor. Logo após o YouTube, para entrar no Face demora mais um pouco. Tá bom? Que Deus te abençoe. E hoje nós vamos falar algo que é bastante interessante, que é sobre a idolatria. A idolatria é algo assim que a gente, muitas das vezes, nós fazemos que nem sequer percebemos, né? Nós fazemos, muitas das vezes, começamos a idolatrar alguma coisa que para Deus é um grande pecado, né? Idolatria significa você colocar Deus em segundo plano e colocar a idolatria em primeiro lugar. Mas nós sabemos que o nosso Deus ele tem que estar em primeiro lugar em toda área, em todo momento em nossa vida. Então, idolatria significa que você está deixando Deus em segundo plano em sua vida. Tá bom? Nesse momento, nós vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 32. Livro de Êxodo, capítulo 32, o texto fala sobre o bezerro de ouro, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze para nós uns deuses que vão adiante de nós, porque enquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que lhe sucedeu. Então, Arão lhe disse: Arrancai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo arrancou os brincos de ouro que estavam nas suas orelhas e o trouxeram a Arão. E ele o tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, o Deus de Israel que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Amém? Como nós acabamos de ler, Arão, ele andava com Moisés, ele sabia os mandamentos, ele sabia o que era o certo e o que era o errado. E Moisés disse: Arão, tu fica aqui, que eu vou subir ao monte, que eu vou falar com Deus. Tu aguarda aqui, tu fica aqui. E Arão disse: Não, tá certo, pode ir. E Moisés foi falar com Deus. E Arão nisso ficou esperando a volta de Moisés. Um homem conhecedor da palavra de Deus, sabia os milagres que Deus mandava fazendo. Ele sabia que o certo e o errado. Enquanto Moisés subiu, achou que Moisés estava demorando. E aquela grande multidão chegou onde estava Arão e começou a convencer Arão em fazer um bezerro de ouro para poder adorar. E nisso Arão ele entrou nas conversas daquele povo e se envolveu no pecado. Porque ele sabia o Deus verdadeiro, ele sabia o Deus que fazia milagre, ele sabia o Deus que tinha tirado aquele povo do Egito. Mas ele começou a se envolver em conversa, deixou as conversas do povo entrar em seu ouvido e fazer morada.
E foi quando ele falou, então, tira os brincos, tira os ouros da orelha das suas mulheres, das suas filhas, traga lá. Aí os pessoal trouxeram todo tipo de ouro e ali Arão, ele mesmo fez um bezerro de ouro. E aquelas pessoas começou a adorar aquela imagem, Quando Moisés desceu, Moisés se irou. E Deus disse, Moisés, tu desce lá, porque o teu povo que saiu do Egito, que eu tirei do lugar da escravidão, no lugar do fracasso, no lugar da derrota, eu tirei esse povo de lá, mas esse povo agora, enquanto tu subiu para conversar comigo, Moisés, Arão se envolveu com aquele povo em fazer um Deus para eles. E Deus disse para Moisés, eu vou matar aquele povo tudinho. E Moisés orou, disse, Senhor, pela misericórdia, faça isso não. Se o Senhor fizer isso, pode tirar meu nome do livro da vida. Veja que autoridade Moisés tinha. Veja que confiança Moisés tinha no trabalho que ele fazia para Deus, que ele chegou a dizer, ó Senhor, não faça isso não, porque se o Senhor fizer, eu prefiro que o Senhor tire o meu nome do livro da vida. E Deus foi, por causa de Moisés, aquele povo não foram mortos. O que eu aprendo com essa história? Enquanto Moisés subiu, Arão ficou esperando Moisés e deixou ser levado por conversa da multidão. O que eu aprendo com isso e que você também deve aprender, porque Arão sabia o certo, sabia o Deus verdadeiro, e ele sabia que aquilo que ele estava fazendo é errado. Mas tem pessoas que não podem deixar de ouvir a palavra de Deus. Porque quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, nós se fortalecemos, nós se animamos, nós saímos fora dos pecados, nós procuramos, porque a palavra de Deus é o alimento da alma. Mas enquanto Moisés se afastou, Arão perdeu a fé, Arão se desmoronou, deixou ser levado por conversa do inimigo. Foi a mesma coisa que aconteceu com Eva, ela deixou ser levado pelo inimigo, dizendo, come desse fruto que tu não vai morrer. E Arão deixou ser levado pelo aquele povo, mandando que ele fizesse um Deus, e Arão fez. A idolatria não só está no bezerro de ouro como Arão fez, não. A idolatria, muitas das vezes, ela está andando junto conosco e nós não percebemos. Você diz, como assim, irmão Inácio? A idolatria tem pessoas que trocam Deus pelo emprego. Tem pessoas que dizem, Senhor, eu estou passando necessidade, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego para mim, me ajuda. E Deus abre a porta de emprego para a pessoa era fiel. Todos, quando tinha culto, aquela pessoa estava lá. Não faltava os cultos, adorando a Deus. Mas no dia que Deus deu um emprego para ela, essa pessoa até começou a andar na igreja. Mas ao passar do tempo, essa pessoa ela começou a inventar desculpa. Que está cansado, que trabalhou até mais tarde. Se eu escuto meio de semana, começa a ir só os domingos, dizendo que chegou cansado, que não deu mais tempo. Quer dizer, Deus, antes dele estar no emprego, ele colocava Deus em primeiro lugar. Tudo, Deus era em primeiro lugar na vida dele. Quando Deus abre a porta de emprego, ele já começa a fazer do emprego idolatria. Por que idolatria? Porque ele está colocando o emprego em primeiro lugar. Está deixando Deus em segundo plano. Isso também é idolatria. Idolatria também, muitas das vezes, tem pessoas que pedem um filho a Deus, ora a Deus para ter um filho, quando Deus dá um filho, ela já deixa de ir para a igreja porque diz que não pode ir, que não pode levar o menino, inventa mesmo uma desculpa. Quer dizer, deixou Deus em segundo plano, começou a fazer do filho idolatria. Tem pessoas que não tem um carro, ora a Deus, pedindo a Deus um carro,
Deus dá um carro, dizendo que é para trabalhar na obra, alguma coisa assim. Quando Deus dá o carro, a pessoa começa a se afastar da igreja. Idolatria é muitas coisas em nossa vida. Muitas das vezes nós estamos na igreja, estamos fazendo de um pastor, adorando ele, fazendo dele idolatria, estão fazendo idolatria de um político, estão fazendo idolatria de muitas coisas em nossa vida. E Deus não se agrada. Porque Deus ele não dá o seu lugar para ninguém, a sua glória ele não dá para ninguém. Então Arão ele deixou se envolver por conversa daquele povo. Muitas das vezes você está na igreja, nos caminhos do Senhor. Quando você começa a faltar aos cultos, quando você começa a prolongar os cultos, muitas das vezes aquela pessoa que está ao seu lado, aqueles amigos, eles começam a fazer do mesmo jeito. Envolvendo você nas conversas dele. Arão foi envolvido por conversa, Arão. Fez um ídolo de ouro. E se perdeu por causa das conversas da multidão. Muita gente se afastou do Evangelho, muita gente se afastou dos caminhos do Senhor, da presença de Deus, porque começou a dar ouvido à multidão. Começou a se envolver com a multidão. Aí começa a deixar Deus em segundo plano, em terceiro plano. Só vai para a igreja lá uma vezinha perdida. Até vai, mas não sente mais nada. Porque a multidão começou a envolver ele nas conversas. Isso é muito perigoso. Arão, assim que Moisés se afastou de Arão, ele começou enfraquecendo na fé. Então nós não podemos se afastar do Evangelho de Cristo. Porque enquanto Arão estava com Moisés andando de um lado para outro, Arão estava firme no caminho do Senhor. Ele sabia o Deus que devia adorar, ele sabia o Deus verdadeiro. Mas enquanto Moisés se afastou um pouco, Arão começou a fazer coisas que não agradam a Deus. Então nós não podemos se afastar do Evangelho. Nós não podemos ser um crente domingueiro. A gente não podemos só ler a Bíblia no dia que vai para a igreja. Porque quanto mais nós se afastamos, nós começamos a se envolver pelo mundo. E a conversa do mundo, talvez, ela comece a nos influenciar e comece a nos tirar da presença de Deus e trazer para a idolatria. Então é preciso que nós, todos os dias, lemos a palavra do Senhor, oramos ao Senhor, porque quanto mais nós buscamos, nós encontramos. Então é preciso que nós, todos os dias, lemos a palavra do Senhor, oramos ao Senhor, para que a gente não venha dar ouvido à multidão que quer nos tirar da presença de Deus. Então, idolatria não é adorar só a imagem. A idolatria está no filho, a idolatria está no pastor, a idolatria está no cantor gospel, a idolatria também está no emprego, a idolatria também está em muitas coisas, que muitas das vezes nós passamos despercebidos. E por isso que muitas das vezes nós não recebemos o que pedimos, porque nós estamos deixando Deus em segundo lugar. Tá bom? Que Deus te abençoe. E nesse momento, eu e minha esposa, nós vamos orar. Aonde você estiver também, ore em nome de Jesus. Querido Deus e querido Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez estamos aqui nessa tarde, eu e minha esposa, lendo a tua palavra e também orando por essas pessoas, que não seja nós que estamos orando, mas que seja a tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja nessa oração, para que essas pessoas elas venham abrir o entendimento delas, que elas venham abrir o seu coração e colocar o Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas a tua palavra diz que serão acrescentadas. Que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, quebra esses corações de pedra e dá um coração novo, um coração de carne, para que elas possam, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abrir o entendimento dela, o coração dela e colocar o Senhor em primeiro lugar. Que a tua palavra diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe todos vocês e à meia-noite nós estamos lendo a palavra do Senhor
e orando pela sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, compartilhe essa mensagem, ajudando o Evangelho de Cristo a ganhar alma para o seu reino. Que Deus te abençoe.